Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a meditação. Encontramos hoje no Salmo 27, o verso 4, onde está escrito assim: Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. O salmista Davi, expressando a sua firme confiança em Deus, deixou transparecer um desejo que dominava o seu coração, e ele colocou em palavras que este desejo era de que ele pudesse habitar ou morar na casa do Senhor. Certamente, Davi entendia os benefícios de estar na casa do Senhor, porque o Senhor prometeu, na casa que ele escolheu, colocar os seus olhos, os seus ouvidos, o seu coração e o seu nome. Portanto, quando nós entendemos este particular, então há razões pelas quais o salmista tinha alimentado este desejo no seu coração. O outro salmista, ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque entendiam que ali haveria a manifestação da presença e do poder do Senhor. E isso é o que realmente move as pessoas na sua vida espiritual, na relação de comunhão com Deus. Então, para Davi, a alegria maior do seu coração não era ser um rei amado por todos, mas era ser alguém que tinha um coração sedento pela presença de Deus. Um coração que estava disposto a amar, buscar e servir ao Senhor. Então, quando olhamos esse texto, nós vamos encontrar aqui, sobre o que vamos falar, a necessidade de foco, comprometimento e entrega. O que Davi está dizendo aqui é colocando diante de Deus um desejo do seu coração, um prazer do seu coração, que ele formula diante de Deus como sendo um pedido. Ele certamente tinha tantas coisas a pedir, mas ele se comprometeu e focou numa única coisa que ele achou sendo a primordial, a melhor delas para o seu bem, tanto espiritual quanto físico. E aqui ele deixou registrado o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Então, nós observamos, ele não se limitou somente a pedir, mas ele, ao fazer o pedido, ele se colocou na condição de estar comprometido e de se entregar plenamente em buscar aquilo que ele tinha pedido ao Senhor. Então ele disse: uma coisa eu pedi e a buscarei. Então primeiro eu peço a Deus e depois eu vou buscar. Não é o primeiro buscar e pedir a Deus confirmação, não. Primeiro eu peço a Deus. Por quê? Porque é através do pedido que se faz a Deus, a pessoa que faz o pedido, ele pode ter no seu espírito, no seu coração, a convicção de que o seu pedido foi ouvido pelo Senhor, ele está de acordo com a vontade de Deus e, portanto, agora, o segundo passo a tomar é ir em direção àquilo que se pediu. Mas Davi não foi à procura antes de pedir ao Senhor. O texto é claro, primeiro ele diz: uma coisa pedi ao Senhor. Quando ele recebeu
a confirmação de que aquilo que ele desejava e que ele formulou um pedido diante de Deus e que teve a confirmação de que este pedido era agradável, era um bom pedido, ele então passou a buscar. Anos mais tarde, quando Jesus veio e esteve aqui entre a humanidade, ele ensinou sobre este ponto, sobre foco, comprometimento e entrega. Ele disse: pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. E afirmou dizendo: pois quem pede, recebe, quem busca, encontra, e quem bate, a porta se abre. Mais ou menos as mesmas palavras aqui de Davi. Pedi ao Senhor e buscarei. Então, é esse o processo. Para que isto aconteça, é preciso, então, ter foco. Ter foco significa desviar os olhares, os ouvidos e o coração de todas as coisas sobressalentes e colocar uma como primordial, como principal, e nela, então, envidar todos os esforços necessários no sentido de pedir e de buscar. O que era que Davi estava pedindo? Ele estava pedindo dizendo que possa morar na casa do Senhor. O desejo e a alegria dele era morar na casa do Senhor. Não somente ir lá fazer uma visita turística rápida e se dar por satisfeito. Não, mas ele queria morar na casa do Senhor todos os dias que Deus lhe desse vida. Ele não sabia quantos dias pela frente ele teria de vida, mas ele já estava focado, comprometido e disposto a entregar-se para este desejo, este prazer do seu coração de morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. E qual era o objetivo de Davi? Morar na casa do Senhor todos os dias. Então encontramos aqui, ele diz o seguinte: qual era a finalidade de ele fazer este pedido a Deus e de buscar? Era para quê? Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Então, por aqui nós encontramos que no templo a formosura do Senhor, ela se manifesta. E ao manifestar-se esta formosura, aqueles que lá estão contemplarão a formosura do Senhor. E como o templo, quando há manifestação de Deus, haverá o seu poder, a sua presença, e haverá também orientações e ensinos. E o salmista disse: eu quero aprender no templo. Lembra que quando Jesus foi ao templo com 12 anos de idade, ele ensinava e interrogava os doutores que lá estavam. Então, o que Davi pede aqui, nós vimos a confirmação lá no exemplo de Jesus. Tanto no templo, para contemplar a formosura do Senhor, para aprender, para ensinar, quanto para morar, habitar ali, ficar permanentemente. Então, o que Davi pediu e buscou foi isto: que eu tenha a oportunidade dada por Deus de morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. A palavra de Deus diz que no coração do justo há um banquete contínuo. O banquete do coração do justo não é somente quando ele se reúne com pessoas para uma celebração,
Mas mesmo ele estando só, no coração dele haverá sempre um banquete, uma festa por conta da presença de Deus na vida da pessoa. E Davi estava aqui então dizendo: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. E ele buscou por isto, para morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Você teria este prazer, esse desejo no seu coração de, entre tantas coisas que surgem, escolher uma única coisa, a semelhança de Davi, e pedir ao Senhor e esforçar-se por buscá-la em todos os dias. Mas o quê? Morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Para morar na casa do Senhor todos os dias da nossa vida, nós precisamos avaliar aquilo que vai contribuir para que a nossa morada na casa do Senhor ela seja proveitosa. Nós não podemos estar na casa do Senhor com a mente e o coração fora da casa do Senhor. Se o nosso foco é morar na casa do Senhor, ali deve estar a nossa audição, a nossa visão, o nosso coração. E as nossas palavras ali e comportamentos devem evidenciar que nós reconhecemos que estamos num lugar de glória, na presença de Deus, no templo e na casa do Senhor, que se transforma num templo, para ali, então, contemplarmos a formosura do Senhor e aprender dele. Cada dia aprendendo um pouco mais do Deus grande, poderoso, maravilhoso, mas que se deixa a revelar para aqueles que se colocam na condição de buscá-lo. Então Davi estava dizendo: uma coisa pedi ao Senhor. Então nós precisamos ter necessidade, dentre tantas coisas que aparecem, nós temos que focar e nos comprometer e nos entregar a uma única coisa. O que Davi queria aqui era habitar, era morar na casa do Senhor, com o propósito de contemplá-lo e aprender dele. Glória a Deus! Que desejo sublime, que desejo profundo, que desejo maravilhoso. É o coração do homem se voltar para Deus, desejando habitar, morar na casa do Senhor por todos os dias da sua vida. Davi, no seu momento, teve esta grande alegria de colocar a sua morada na casa do Senhor como algo primordial, necessário na sua vida. Então ele fez um pedido ao Senhor. Então, quando nós estamos focados em uma única coisa, nós nos comprometemos e nós nos entregamos por aquela uma coisa que nós estamos focados e comprometidos. Então, dentro do texto bíblico, vamos ver em vários textos falando e ressaltando sobre a necessidade de estarmos focados, comprometidos e entregues a uma única coisa. Única coisa. Porque se nós nos ocuparmos com muitas coisas, não focaremos nenhuma em primordial e, portanto, tudo não terá o seu valor. Porque serão coisas que vão se tornar passageiras, porque são tantas, são variáveis, mas quando a pessoa foca em uma única coisa, ele se compromete, ele abre mão de tudo, ele abre mão de oportunidades para focar naquilo que ele entende que é primordial para a sua vida. Para Davi, o primordial era morar na casa do Senhor, contemplar a formosura do Senhor no templo e dar-lhe glória e aprender. O segundo texto que nós encontramos está lá em Marcos, no capítulo 10, o versículo 21, quando apareceu diante de Jesus um moço que aparentava
coisas boas, mas só aparentava. Porque à luz do que diz a palavra de Deus, nós vamos encontrar que Jesus não se deixou levar pelas palavras daquele moço. Mas Jesus averigou o coração dele e colocou diante dele o que era mais importante e necessário na vida. Marcos, no capítulo 10, o versículo 21, está escrito assim: o mancebo de qualidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Ele tinha falado sobre muitas coisas diante de Jesus. O que ele tinha feito desde a sua mocidade, o seu procedimento, as suas ações. Jesus amou. Mas quando Jesus olhou para o coração dele, Jesus percebeu que faltava nele uma única coisa. Tudo que ele tinha era bom, mas não era o primordial. O principal ainda estava ali faltando. Então Jesus disse: falta-te uma coisa. O coração dele estava dominado ainda pelo orgulho, pela vaidade, pelo que possuía. Jesus queria libertar este moço desta única coisa que lhe faltava e deu a ele a solução. No entanto, ele rejeitou a solução de Jesus e voltou para sua casa triste. Perdeu a grande oportunidade de focar numa única coisa que Jesus estava mostrando a ele como primordial, e ele deixou passar esta oportunidade e, portanto, não correu atrás. Quem sabe hoje, para mim, para você, está faltando uma única coisa para chegarmos aonde Deus nos quer. Mas há uma coisa que está no caminho atrapalhando. O que é que está atrapalhando a mim de chegar mais próximo de Deus? O que é que está atrapalhando a você de chegar mais próximo de Deus? Para o mancebo de qualidade, faltava ele tirar do coração aquilo que o estava aprisionando. Ele rejeitou a oportunidade, mas consciente, porque Jesus mostrou qual era a condição daquele homem. Um terceiro ponto nós encontramos em Isaías, no capítulo 43, o versículo de número 19, onde está escrito assim, Isaías 43 e 19. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Porei um caminho no deserto e rios no ermo. O Senhor, através de Isaías, prometendo o seguinte: farei uma coisa nova. Então observamos aqui uma só coisa que o Senhor disse fazer. Farei uma coisa nova. Nós precisamos de desfrutar da novidade que nos é proporcionada por Deus. Não é a novidade que o mundo ou as pessoas nos oferecem, mas é a novidade que Deus coloca diante de nós. Ele disse: farei uma coisa nova. Deus tem o prazer de fazer uma coisa nova na vida de cada um de nós. E nós precisamos entender isto e saber que Deus, melhor do que nós mesmos, ele nos conhece e ele sabe qual é a coisa nova que nós precisamos que ele faça. Mas aí precisamos do foco, do comprometimento e da entrega para saber esperar em Deus a revelação desta coisa nova que está por acontecer da parte de Deus para a nossa vida. Mas um quarto ponto nós encontramos em Lucas, no capítulo 10, o versículo 42, está escrito assim: quando Jesus foi a Betânia, a casa de
Lázaro, Marta e Maria. Marta o recebeu e então, quando Jesus entrou, Maria assentou-se aos pés de Jesus e Marta ficou atarefada e procurando de Jesus que desse ordem a Maria para que fosse ajudá-la. E, no entanto, nós encontramos que, quando Jesus chegou, Maria sentou-se aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Então, Marta chegou a Jesus e disse: diga que me ajude. E a resposta de Jesus foi: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Então veja, Marta estava ansiosa e afadigada com muitas coisas, como nos dias de hoje. Muitos de nós estamos afadigados e preocupados com tantas coisas, quando Jesus está dizendo, uma só é necessária. E faz referência a Maria, que no turbilhão da vida, ela se dispôs a fazer uma coisa: sentar aos pés de Jesus para ouvir as suas palavras. E Jesus disse que esta atitude de Maria, ela escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Então precisamos saber escolher a melhor coisa, a melhor parte, a coisa necessária para o momento. Quando Jesus se apresenta, Jesus é a prioridade na nossa vida. E nós devemos estar focados unicamente em Jesus e em mais nenhuma outra coisa. Os afazeres do dia, as preocupações, os problemas, as coisas que estão externo a nós, elas não podem ocupar o foco da nossa vida. O foco está centrado no coração. E é nele que nós precisamos tomar esta decisão de que uma coisa é necessária. Mas indo a João, o Evangelho de João, no capítulo 9, o versículo 25, nós vamos encontrar um outro ponto aqui também de foco, comprometimento e entrega. Está escrito assim: Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. O cego, que os discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus disse, nem ele, nem seus pais, mas foi assim para que nele se manifeste a glória de Deus. Jesus curou este cego e as pessoas que o conheciam antes começaram agora a intimidá-lo e interrogá-lo, porque esta cura tinha sido feita no sábado e não poderia, segundo a tradição deles, mas o homem não se preocupou com estas coisas. O que mais importava a ele era uma única coisa, era ter a sua visão recobrada, recuperada, é ter a visão que ele não tinha. E quando começam a interrogá-lo, então ele dá a seguinte palavra: olha, vocês estão dizendo que eu disse que quem me curou foi Jesus. Vocês estão dizendo que ele é pecador. Se ele é pecador, eu não sei. Mas uma coisa eu sei com verdade. Eu era cego e agora vejo. E quem me curou foi ele. Então, essa única coisa eu sei. Então, ele não se preocupou com o que as pessoas estavam fazendo à sua volta, tentando intimidá-lo, dissuadi-lo e desacreditar. Ele deu a sua convicção. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Então, uma coisa conhecida é necessária. O sexto ponto nós vamos encontrar em Filipenses, muito conhecido, no capítulo 3 e o versículo 13. Uma expressão do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, 3 e 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam,
e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo fazia uma só coisa. Ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e eu avanço para as que estão diante, no sentido de prosseguir para o alvo. Qual era o alvo? O objetivo, o ponto principal era o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele disse: uma coisa faço. Ele tinha foco, comprometimento e entrega. E por fim, em 2 Pedro, capítulo 3 e o versículo 8, uma coisa que precisamos atentar. Primeiro, 2 Pedro 3 e 8. Está escrito assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pedro afirmando e despertando aqueles irmãos para não ignorar uma única coisa. Que única coisa é esta? Que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Nós não devemos ignorar esta uma coisa. Então, com base nesta meditação, começando lá pelo Salmo 27, o verso 4, o desejo de Davi: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. Ele manifestou foco, comprometimento e entrega, porque ele pediu e buscou, e ao pedir e buscar alcançou. Como Jesus disse: pedi, batei, pedi, buscai e batei. Então quem pede, encontra, quem pede, recebe, quem busca, encontra, e quem bate, a porta se lhe abre. Segundo ponto que observamos foi com relação àquele mancebo de qualidade. Tinha tantas coisas, mas faltava uma que estava impedindo ele de desfrutar o reino de Deus. Faltava-lhe vender tudo que estava dominando e prendendo o seu coração. Ele rejeitou. Terceiro, nós vimos através do profeta Isaías, Deus dizendo: eis que farei uma coisa nova. Deus tem coisas novas para fazer na vida de cada um de nós. Quarto, nós vimos com relação a Marta e Maria. Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Marta estava afadigada. E Jesus disse: uma só coisa é necessária. O quinto ponto que vimos foi com relação ao cego, que Jesus curou, e estavam então confrontando e intimidando, e chamando a Jesus de pecador. Ele disse: se é pecador eu não sei, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. A sexta coisa que vimos foi no exemplo de Paulo: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uma coisa faço. E finalizando em Pedro, dizendo: uma coisa não pode ser ignorado. Não ignoreis uma coisa, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Você tem se colocado à disponibilidade de Deus para buscar com foco, comprometimento e entrega, para que a sua vida tenha sentido? Ou você tem se deixado levar pelo turbilhão das coisas, pelas vozes que sopram de todos os lados, oportunidades e vantagens? Quem quer ser vitorioso e vencedor precisa abrir mão de tudo e focar numa única coisa que lhe seja primordial, necessária e desejada, como fez Davi. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo.
Você tem tido foco? Você tem se comprometido com aquilo que está sendo o foco primordial da sua vida? Você tem se entregue para buscar esta única coisa principal, necessária para a sua vida? Que isto possa mover o nosso coração e saber que nós precisamos estar centrado, focado, comprometido e entregue a uma única coisa, a uma necessidade que encontramos ser primordial. E para nós, cristãos, não existe uma necessidade maior do que estarmos centrados em Deus e buscá-lo como a única coisa da nossa vida, por todos os dias em que vivemos. Porque a presença, a comunhão e o poder e a manifestação de Deus em nossa vida será suficiente para nos manter firmados diante da sua presença. Que possamos meditar nisto e nos colocar como aqueles que têm o comprometimento de ater-se, de entregar-se e de buscar uma única coisa diante do Senhor. Qual é a única coisa que você busca em Deus? Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.